Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, hoje, terça-feira, não deixe de dar o teu like aí, deixar o seu like, e vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 36. Diz o Evangelho: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Homem fraco da fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia daquele lugar, reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, notar a presença de Jesus nas nossas tempestades e não confundi-lo como fantasma é essencial para que a gente não afunde. Às vezes a gente está assim fantasiando muitos fantasmas e a gente vai se aterrorizando, com os fantasmas da nossa vida que tendem a gerar em nós medo. Amados irmãos e irmãs, Jesus é aquele que está vivo, é aquele que anda sobre as águas das nossas tribulações, Então, o que hoje lhe assusta? A gente poderia dizer, o que hoje é fantasma na sua vida? Ou seja, aquilo que lhe assusta, às vezes um medo excessivo, às vezes uma doença, uma depressão, são tipo fantasma na nossa vida. E a gente não vai percebendo que Jesus, no meio de tudo isso, Ele está presente a sustentar essa mesma vida, a nos oferecer a sua mão para que a gente não afunde nessas tribulações, mas para que com Ele possamos andar sobre as águas. Pedro, enquanto olhava para Jesus, não afundou. Depois que desviou, começa a afundar. O que na nossa vida a gente está se focando? Se você está focado naquele que anda sobre as águas, você também com Ele será capaz de andar por cima das tribulações. Mas se você está focado nos seus problemas, facilmente você irá ser consumido, engolido por eles. Peçamos ao Senhor essa graça de que Ele é aquele que nos oferece a mão. Isso significa dizer o seguinte: Ele é aquele que nos oferece a segurança, a garantia de que com Ele eu posso estar por cima das situações e não afundar nelas. Ele está por cima. E aonde eu me encontro nisso? Afundando? Ou também com coragem de dizer, como Pedro, que reconhece a sua insuficiência, incapaz de se salvar e diz: Salva-me, Senhor. Tenhamos a coragem, nos momentos das nossas tribulações, de gritar para aquele que realmente
tem na palma da mão a nossa vida. Aquele que realmente nos salva. Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.